Tendências pedagógicas. 1. A tendência pedagógica progressista libertadora, que tem Paulo Freire como um de seus principais ícones, parte do pressuposto de que o saber mais importante para o oprimido é a descoberta da sua situação de oprimido, guiado pela consciência crítica e dirigido à organização social transformadora. Certo, esse direcionamento não significa que ele é levado, mas de que ele se descobre e consegue interpretar de acordo com suas descobertas. 2. A tendência pedagógica progressista libertadora, que tem Paulo Freire como um de seus principais ícones, parte do pressuposto de que somente o vivido pelo educando é incorporado e utilizado em situações novas. Por isso, o saber sistematizado só terá relevância se for possível seu uso prático. Errado. A vivência do estudante é importante e ponto de partida para a análise crítica de sua consciência da situação de oprimido e de ampliação de suas possibilidades. 3. A tendência pedagógica progressista libertadora, que tem Paulo Freire como um de seus principais ícones, parte do pressuposto de que é acentuado a primazia dos conteúdos no seu confronto com as realidades sociais, e a atuação da escola consiste na preparação do aluno para o mundo adulto e suas contradições. Errado. O foco não é nos conteúdos. 4. A tendência pedagógica progressista libertadora, que tem Paulo Freire como um de seus principais ícones, parte do pressuposto de que a transferência da aprendizagem só se realiza no momento da síntese, isto é, quando o aluno supera sua visão parcial e confusa e adquire uma visão mais clara e unificadora. Errado. Não existe mudança da visão do estudante e nem se parte do princípio de que a visão anterior é errada, mas ocorre ampliação da visão com a descoberta de sua situação. 5. Leia o trecho a seguir. As principais tendências pedagógicas usadas na educação brasileira se dividem em duas grandes linhas de pensamento pedagógico. Uma linha se refere às tendências liberais, que prepara os indivíduos para seus papéis sociais, já a outra recebe o nome de tendências progressistas, faz uma análise crítica da sociedade. Certo, as liberais são descontextualizadas da realidade do estudante. Logo, quando no último trecho da questão fala sobre a tendência que faz uma análise crítica da sociedade, sabemos que é a progressista. 6. A pedagogia libertadora aborda que o papel da educação é conscientizar para transformar a realidade, e os conteúdos são extraídos da prática social e cotidiana dos alunos. Os conteúdos pré-selecionados são vistos como uma invasão cultural. Certo. Pedagogia de Paulo Freire. Essa tendência vincula a educação à luta e organização de classe do oprimido, além da busca pela transformação social e a condição de se libertar por meio da elaboração da consciência crítica, passo a passo com sua organização de classe. 7. As tendências pedagógicas brasileiras foram muito influenciadas pelo momento cultural e político da sociedade, pois foram levadas à luz graças aos movimentos sociais e filosóficos. Essas formaram a prática pedagógica do país. Nesse sentido, analise o trecho a seguir. A tendência se caracteriza por acentuar o ensino humanístico de cultura geral. De acordo com essa escola tradicional, o aluno é educado para atingir sua plena realização através de seu próprio esforço. Sendo assim, as diferenças de classe social não são consideradas e toda a prática escolar não tem nenhuma relação com o cotidiano do aluno.
A tendência liberal pedagógica a qual o contexto acima se refere é a renovada não diretiva. Errado. É a tendência pedagógica tradicional, por ser conteudista e descontextualizada da realidade do educando, além de falar sobre meritocracia. 8. O estudo e a sistematização das metodologias de ensino e os resultados por elas obtidos dão origem a correntes que têm por objetivo apoiar e subsidiar a prática docente, ao permitir que esta possa ser planejada com foco nos efeitos que cada ação pode proporcionar. As duas correntes chamadas de tendência pedagógicas que se destacam na educação brasileira são liberais e progressistas. Certo, as liberais mantêm a sociedade do jeito que está. As progressistas colocam a educação como ferramenta transformadora da nossa sociedade. 9. A tendência pedagógica renovada não diretiva procura enfatizar o ensino monístico da cultura geral. Assim, o aluno é educado para atingir sua realização por meio de seu próprio esforço. No entanto, não leva em consideração as diferenças de classes ou condições sociais. Errado. A realização pelo próprio esforço, ou seja, meritocracia, sem levar em consideração as condições do educando, é uma visão da pedagogia liberal tradicional. 10. A tendência pedagógica progressista inclusiva parte de uma visão diferenciada dos conteúdos escolares. Para seus defensores, o princípio de aprendizagem parte do que o aluno já sabe, e a aprendizagem se efetiva quando o aluno forma uma síntese, criando uma visão clara e unificadora. Errado. Parte de onde o aluno já sabe, ou seja, valoriza as aprendizagens e cultura dos estudantes. A base é o diálogo para a construção do conhecimento, é a tendência pedagógica progressista crítico-social. 11. Tendência renovada progressista ou escola nova. Nesta tendência, cabe à escola suprir as experiências que permitam ao aluno educar-se num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. Certo, é a tendência pedagógica inspirada em John Dewey e Anísio Teixeira, no momento em que o país passava de uma sociedade rural para a industrializada, guiados pelo ideário de uma sociedade democrática e que teve uma grande penetração no Brasil na década de 30 e ainda influencia na atualidade muitas práticas pedagógicas. 12. Na tendência liberal renovada não diretiva, acentua-se o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve estar mais preocupada com problemas psicológicos do que com os pedagógicos ou sociais. Certo. Maior preocupação com o aluno, a escola foca mais no psicológico do que no pedagógico e social. O professor conduz o estudante no processo de aprendizagem com o mínimo de interferência possível. 13. Na tendência liberal tecnicista, a atuação da escola consiste na preparação intelectual e moral dos alunos para assumir sua posição na sociedade. O compromisso da escola é com a cultura, os problemas sociais pertencem à sociedade. Errado. É a liberal tradicional. O caminho para saber depende do esforço e memorização do aluno. Ensino enciclopédico, conteúdos separados da experiência do aluno. Disciplina rígida. 14. Na tendência liberal renovada progressiva, a educação escolar compete organizar o processo de aquisição de habilidades, atitudes e conhecimentos específicos, úteis e necessários para que os indivíduos se integrem na máquina do sistema social global.
Errado. A tendência é liberal tecnicista, modeladora do comportamento humano através de técnicas específicas. Regime militar. O professor é transmissor e o aluno receptor dos conhecimentos acumulados pela sociedade. O professor é o responsável pela eficiência do ensino, preparação para o mercado de trabalho.